ou carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, glória a Deus. Hebreus capítulo 4, se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso de número 2, todos acharam? Amém? Diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Vamos lá para o versículo 12, que é bastante conhecido, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Verso 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote a que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pode tomar seu assento. Pai, eu te agradeço nessa noite, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. Nós te louvamos nessa noite porque já sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas aqui. E eu sei que o poder que contém, que está aqui, existe em tua palavra, vai fazer grandes coisas nessa noite. Curas vão acontecer. O mundo espiritual está se movendo. Há anjos de Deus batalhando pela tua igreja nessa noite, guerreando contra demônios, contra principados, potestades, abrindo caminho para o teu povo prosperar. E nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. A ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque és digno de abrir o livro e desatar os selos. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor nessa noite. A ti damos, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai realizar no nosso meio. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite sobre a fabulosa carta aos Hebreus. Queridos irmãos, eu sou até suspeito de falar, porque um dos textos que eu mais gosto, um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, uma das epístolas que eu mais amo no Novo Testamento, e um dos livros que eu mais gosto em toda a Bíblia é o livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus. Uma das coisas que me chama mais a atenção é que o escritor aqui, e há muita especulação, e há muitos que acreditam, como eu, que foi o grande apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Muitos especulam, né? A gente não afirma, mas a gente segue algumas pegadas e chega a essa conclusão, sem afirmar, porque a Bíblia não deixa claro quem foi o autor. Mas eu gosto muito de uma frase de um dos pais da igreja, né, Orígenes, que diz assim: Deus é o autor dessa carta. Deus é o autor dessa carta, né?
E a Bíblia diz que toda a Escritura, Paulo disse, que toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir. E a Bíblia não diz que é todo escritor, a Bíblia diz que toda a Escritura. Então não importa quem escreveu. O que importa de fato é que Deus está sendo glorificado. E essa carta chegou até nós e serve para a nossa edificação. Vamos lá. Uma das coisas que me chamam mais a atenção aqui é o nome hebreu, carta ou epístola aos hebreus. Você sabe que a nação judaica, a nação hebraica, ela começa lá com Abraão. Abraão foi o pai dos hebreus inicialmente. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Abraão, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que Deus, quando faz promessas a Abraão, posteriormente se torna Abraão, Deus manda que ele saia da sua casa, porque existem coisas que só vão se realizar quando você sair da sua casa. Muitas vezes a sua casa limita a tua visão, muitas vezes a tua casa impede o teu crescimento, muitas vezes o lugar aonde você está impedindo o grande de Deus acontecer na sua vida. E pior, às vezes nós sabemos disso, mas a casa é muito confortável. Na casa eu tenho o apoio do papai, na casa eu tenho o apoio da mamãe, mas Deus está dizendo: eu quero fazer algo grande. Eu quero fazer de você uma referência para as nações. Eu quero te dar um nome entre as nações. Mas você precisa sair do lugar aonde você está. Como nós aprendemos com os animais, né? Esses dias eu estava vendo um documentário muito interessante, chamado Águia, Rainha dos Céus. E aí existe pelo menos mais de 60 tipos de águia, e uma das diferentes águias estava com um casal, estava no seu ninho. E o ambientalista disse assim: olha, está chegando um terceiro. E esse terceiro aí é filho dos dois. E ele ficou em cima de uma outra árvore, abriu as asas e ficou fazendo um som. E aí o ambientalista disse assim: olha, o biólogo disse assim: olha, este som que ele está emitindo, ele está dizendo para os seus pais: vai buscar caça para mim, vai trazer comida para mim. E quando a câmera filma os pais viram as costas para o filhote que já estava grande, que já tinha saído de casa. E eles interpretaram aquele comportamento dizendo bem assim: olha, eles estão dizendo: você já é grande, você já saiu de casa, você agora tem que se virar com as suas próprias pernas. Se as águias estão nos ensinando isso, o que está impedindo você de sair de onde você está? Nessa noite Deus está dizendo para você: eu sinto graça aqui nessa noite, aleluia, é tempo de você sair desse conforto, é tempo de você sair dessa cama. Se você quer que as promessas se cumprem na sua vida, querido, nessa noite é tempo de sair, é tempo de entrar no movimento de Deus. Querido, está com medo de quê? Está com medo de quebrar? Está com medo de passar fome? Creia que Deus vai te sustentar, vai te abençoar, as portas vão se abrir, aleluia, e algo vai acontecer. Aleluia, aleluia. Vamos andar? Eu sinto uma graça de Deus aqui. Não ia falar nada sobre isso, mas eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite.
E aí, o que me chama a atenção é esse termo. Eles eram escravos lá no Egito, comiam pepino e cebola. Eles amassavam barro misturado com a palha para fazer tijolos para os egípcios. Eles eram escravos e lá eles eram os descendentes de Abraão, os hebreus. Mas só que quando o autor aos hebreus escreve essa carta, eles já estavam lá na Judeia, já tinham conquistado a terra há muitos anos, já estavam com a promessa cumprida que teriam uma terra que manasse leite e mel. A palavra mel de tâmara, a palavra mara é amargura, tã é fim lá no hebraico. Deus está dizendo assim: eu vou levar vocês para uma terra que a amargura vai acabar. Eu vou levar vocês para uma terra onde não haverá amargura. E um dia, quando Jesus voltar, nós também seremos levados para uma terra onde não tem amargura, aonde há leite e mel. Aleluia! E um dia Jesus vai rasgar os céus e virá nos buscar. Eles já tinham posse da terra há muitos anos, já tinham tomado posse da promessa. Parece que o autor está dizendo assim: olha, vocês hoje têm terra, vocês hoje têm propriedades, vocês hoje têm vinhateiros, vocês hoje colhem azeitonas, aleluia, mas um dia vocês foram escravos. Parece que o autor está chamando a atenção do povo, quando chama eles de hebreus, a dizer: dá uma olhada lá no início. Quem eram vocês? Vocês eram escravos, vocês amassavam barro misturado com palha para fazer tijolos para Faraó, mas hoje vocês têm terra, hoje vocês têm casas, hoje vocês têm riquezas. Ei, querido, tem hora que nós precisamos dar uma olhada para trás, quem você era lá atrás e quem você é hoje. Você hoje tem casa própria, você hoje tem carro, você estudou, você se formou, mas um dia, talvez você passou fome, talvez não tinha nada na sua casa, talvez você não tinha um calçado para calçar, mas hoje você está abençoado. Muitas vezes, queridos, o estado presente que estamos vivendo nos deixa acomodado, não falta nada, você tem tudo, e muitas vezes você se esquece do Senhor, porque você tem tudo, não falta nada. E existem pessoas que parecem que precisam passar esse tipo de luta, de dificuldade, de provação para se lembrar de Deus. Ele não consegue se lembrar do Senhor na bonança, só quando está na prova, só quando está em dificuldade, só quando ele está passando luta. Ele só vai para o monte quando ele está desempregado. Ele só ora quando as coisas começam a faltar em casa. Ele só ora, ele só busca, ele só jejua quando a situação aperta. Ei, querido, vai esperar Deus colocar você na prova para buscar? Ou vai aproveitar e entrar no manto de Jeová hoje? Aleluia, Deus quer falar com você, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas não espere a prova chegar. Talvez o escritor queria chamar a atenção dos hebreus. Quem eram vocês? E quem são vocês agora? Vamos caminhar. Essa carta, ela trata basicamente da superioridade de Cristo. Cristo é superior a anjos, Cristo é superior aos sacrifícios feitos na antiga aliança, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico, Jesus é superior a tudo e a todos. Aliás, não existe ninguém maior do que Jesus. Tudo aquilo que existia na antiga aliança apontava para Ele. Tudo aquilo, todos os sacrifícios, todos os rituais, tudo aquilo que era feito, todo culto,
tudo aquilo apontava para algo superior, que era o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. E o autor ao Apocalipse diz assim, aleluia, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, aonde? No rio Jucu, no rio Jordão, no rio Itapimirim. Não, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, você é bem-aventurado. A Bíblia diz que nós receberemos vestes brancas. Só se usava vestes brancas naquele tempo para duas ocasiões. Ou para casar, profético, né? Ou quando você ia em uma festa. Naquele tempo as pessoas não tinham duas túnicas. A maioria das pessoas tinha uma túnica. Moisés como fazia para lavar? Entrava no rio, passava o sabão e secava no corpo. É por isso que João disse, se você tem duas túnicas, dá uma para quem não tem. Porque a maioria das pessoas só tinha uma. Mas a Bíblia diz que lá na eternidade, o próprio Jesus nos dará vestes brancas. Nós teremos vestes novas, dadas pelo próprio Jesus. O que faltou aqui na terra, Deus nos dará lá no céu. E um dia a igreja se casará com Ele eternamente e viveremos com Ele para sempre. Aleluia. Está sentindo a graça de Deus aí? Está sentindo a graça de Deus aí? Aleluia. Aleluia. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 4 que eu li. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Portanto, não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. A palavra foi pregada a eles, mas faltou um elemento para que a palavra fizesse o efeito necessário na vida daqueles hebreus que estavam voltando a práticas judaicas naquele tempo. Eram hebreus cristãos que por causa da perseguição estavam voltando às práticas judaicas naquele tempo. Então, faltou um elemento, eles ouviram a palavra, mas a palavra não se misturou com a fé. Vou dar um exemplo aqui. Quando você bota comida em sua boca, você mistura a comida com a saliva, uma mistura perfeita. A digestão é perfeita porque a saliva ajuda na mistura da comida. Então você mastiga, e a digestão é perfeita, porque existe a saliva. Então vamos dizer que a saliva é a fé, e a comida é a palavra, porque você pode ouvir a palavra muitas vezes, ler a palavra várias vezes, mas se você não tiver fé, não vai adiantar. Você precisa da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, no capítulo 9 de Marcos, versículo 19. Coloca aí para mim, fazendo favor. Uma história interessante. Marcos 9, 19. Depois o verso 24. Jesus chega e os discípulos tentaram expulsar. E eles respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Deixa eu resumir a história. Os discípulos foram expulsar demônios na vida de um jovem. Os demônios não saíram. Eles não conseguiram expulsar. Os demônios jogavam o rapaz na água.
no fogo, ele babava, rangia os dentes, e o pai, desesperado, vai ter com Jesus, e ele diz: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus diz: ó, que geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Será que vocês não aprenderam? Será que vocês ainda não aprenderam? Jesus tinha pressa que os discípulos aprendessem as lições. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando os seus discípulos. E Jesus Jesus tinha pressa. O que Jesus está dizendo ali? Ó, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Eu não sou daqui. Eu preciso ir, eu preciso voltar, a igreja precisa crescer, porque quando eu for, a igreja vai explodir. Quando eu for, a igreja vai aumentar, porque vocês vão fazer coisas maiores do que eu, porque eu estou indo embora, eu estou indo para o Pai. Então quanto mais rápido vocês aprenderem, mais rápido eu vou voltar para o meu Pai. Ó, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Vocês precisam aprender. E Jesus diz: traga ele aqui, e aleluia. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para o Pai. Ele sofre há quanto tempo? Desde a infância. Jesus expulsa aquela casta de demônios, aqueles demônios da vida daquele jovem, aleluia, de maneira extraordinária. Jesus pergunta para ele: você precisa ter fé. Ele diz assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Está lá no versículo 24, se eu não me engano. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus disse para ele: você precisa ter fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Olha lá. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda na minha incredulidade. Ah, querido, eu não sei se você é incrédulo, eu não sei se você acredita, mas a minha oração nessa noite é que você venha crer. E se você não tem fé, diga para Jesus: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade, porque eu quero crer, eu quero acreditar que o Senhor faz, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Verso 14 aqui do capítulo 4 de Hebreus. Olha: visto que temos um grande e sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a confiança. A palavra penetrou aqui, a palavra no grego aqui é distomos, que significa alguém que atravessou, alguém que penetrou. Jesus, aleluia, quando derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele tem agora a habilidade, ele tem agora a possibilidade de entrar na presença de Deus. Na antiga aliança, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, oferecia sacrifício por si mesmo. Perceba que o sumo sacerdote também era pecador. Ele também pecava. Por isso, ele oferecia sacrifício por si mesmo e representava também o povo. Ele pedia perdão pelos seus próprios pecados e ele pedia perdão pelos pecados do povo. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Os profetas representavam Deus diante do povo. Então entenda uma coisa: ele também era pecador, ele também tinha pecado. É por isso que ele oferecia sacrifício por si mesmo e pelo povo. Mas Jesus, aleluia, não tinha pecado. Jesus nunca pecou. E a Bíblia diz que o seu sacrifício foi feito de uma vez por todas. Aleluia. Não, vocês não entenderam. O sumo sacerdote tinha que entrar de ano em ano.
e oferecer sacrifício por si mesmo. Aquele sacrifício feito não era perfeito. Aquele sacrifício não era perfeito, porque aquele sacrifício não mudava a natureza. O indivíduo voltava a cometer as mesmas práticas. É por isso que quando João diz, eis aí, vocês estão achando que eu sou o Cristo? Não, eis aí. Ele aponta para alguém. Vocês estão olhando para mim, mas eu sou a pessoa errada. Eu estou aqui apenas abrindo o caminho. Eis aí o Cordeiro de Deus que cobre o pecado, porque na antiga aliança o sacrifício cobria o pecado, mas na nova aliança feita em Cristo Jesus, aleluia, o pecado não é coberto, o pecado é removido, aleluia, aleluia. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Há uma mudança na natureza humana. Quando Adão peca, quando Adão falha, e quando eles comem daquele fruto, aleluia, ele internaliza o pecado. E o homem agora passa a ter duas inclinações: inclinação para o mal, inclinação para o bem. Esses dias eu estava lá em casa, e minha cunhada disse assim, olha, eu quero te contar uma história aqui do meu sobrinho, ele tem 3 anos. Eu disse, conta. Esses dias tinha um pintinho lá em casa, minha sogra tem um monte de galinha. E aí, a minha sogra deu o pintinho lá pro sobrinho, pro neto dela. E aí o outro ficou com ciúme, e o pintinho estava morrendo. E um diz assim, tomara que ele morra. E o outro chorando, não, ele não pode morrer, porque eu gosto dele. E o outro dizia assim, tomara que ele morra. E perguntaram para mim, Moisés, como pode ser isso? Eu digo, a natureza pecaminosa, a inclinação para o mal já veio. Adão foi o primeiro, e toda a geração foi atingida, e quem veio depois dele foi atingida. Só alguém pode mudar essa história. Só um teve a capacidade de mudar essa história, porque o pecado de ano em ano, no sacrifício era coberto, mas quando Jesus fez o seu sacrifício, quando Jesus se doou na cruz do Calvário, essa natureza foi mudada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aleluia, o pecado não é coberto, ele é retirado, ele é removido, e Jesus é o único que tem a capacidade, a habilidade, a autoridade, aleluia, de entrar no lugar santo, num lugar celestial, de peito aberto, porque os outros caíam, os outros pecavam, mas ele nunca pecou. Ele nunca errou, ele é santo, ele é puro, ele é justo, é verdadeiro. A terra tremeu, o tempo mudou, o clima mudou, houve terremoto, houve relâmpagos e trovões, o mundo espiritual se mexeu, porque um justo morreu. Mas aleluia, eu gostaria de dizer para você algo nessa noite: ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele está à destra de Deus nessa noite, Ele está aqui também, através do Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, e Ele te fez justiça, Ele fez justiça de Deus. Ele te fez justiça de Deus. Sabe o que é ser feito justiça de Deus? É que o diabo, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Paulo? Em Pedro? Lutero? João Calvino? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo.
Em Cristo. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, por mais que o diabo te acuse noite e dia, como está escrito lá no livro do Apocalipse, o nosso inimigo nos acusa de dia e de noite, mas se você estiver em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado. Cheguemos, pois, com confiança. Essa palavra confiança aqui no grego é parésia. Parésia. E parésia significa chegue com o quê? Sem medo. Ao trono da graça. Havia uma atenção, havia um temor. Todos os anos no Yom Kippur, o povo ficava lá do lado de fora esperando o que ia acontecer. Será que Deus vai receber o nosso sacrifício? Será que há perdão para o povo esse ano? Hein? Havia uma atenção, havia uma expectativa do povo. Aleluia, havia um temor, porque se ele entrasse de maneira equivocada, ele poderia morrer lá dentro do Santo dos Santos, vocês sabem disso. Havia um temor, mas agora a Bíblia está dizendo: entre sem medo, entre com confiança. Aleluia, entre sem medo. A palavra aqui é parésia, e parésia no grego significa sem medo. Entre com confiança. Por quê? Porque Ele já abriu o caminho para você. Porque Ele já derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Entre com confiança. Aleluia, entre com confiança aonde? Ao trono da graça. Existe o trono da graça aqui nessa noite. O trono da graça está aqui nessa noite. Aleluia. Naquele tempo, quando se ia falar com o rei, havia muito temor, não é verdade? Quando você ia falar com o monarca, havia todo um protocolo. Quando você dá uma olhada, quando você olha lá para a monarquia britânica, né? A rainha, na época, a antiga rainha Elizabeth, se ela estendesse a mão, você também estendia, né? Então havia todo um protocolo de roupas e tudo mais. Então havia um certo temor. Um rei naquele tempo ordenava a vida, ordenava a morte. Se ele quisesse que alguém vivesse, ia viver. Mas se ele quisesse que alguém ia morrer, alguém iria morrer. Então as pessoas tinham medo, receio de falar, de procurar os reis naquele tempo. Mas a Bíblia está dizendo, quando você chegar diante de Deus, que habita em um trono que tem graça, não tenha medo de chegar na presença de Deus. O trono dele é o trono da graça. O trono dele é o trono da graça. Ele não é como os reis da terra, que matam, que cometem absurdos. Aleluia, não. O trono dele é o trono da graça, da misericórdia, o trono do amor. Aleluia, você tem oportunidade nessa noite de se derramar ao trono da graça. Aleluia, entre nessa noite no trono da graça. Fique de pé comigo, eu vou encerrar agora. Vamos orar aqui nessa noite. Aleluia. Sem medo, sem medo, sem medo. O trono da graça está aqui nessa noite. E eu gostaria de dizer para você, você não tem que pagar nada, porque é de graça. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por você. Você não tem que pagar nada, mas ele teve que pagar. Alguém pagou para você receber o que você tem de graça hoje. Está de graça para você, mas ele teve que derramar o seu sangue. Um preço tão alto. A Bíblia diz que é de tal maneira que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus era o Filho unigênito,
Mas agora Jesus é o filho primogênito, aleluia. Por que Jesus hoje é primogênito? Porque a Bíblia diz, aleluia, que nós somos, aleluia, feitos irmãos de Jesus. Aonde estão os meus irmãos? Diga aos meus irmãos, aleluia, que eu vou ter com eles. Eu já não vos chamo mais, aleluia, servos, mas amigos, irmãos, aleluia. Você é irmão de Jesus, Ele é o teu advogado, Ele peleja por você nessa noite, aleluia. Levante as suas mãos nessa noite, vamos adorar ao Eterno nessa noite. Pai, nós te adoramos nessa noite, porque Tu és santo, porque o Senhor penetrou, aleluia, num lugar santíssimo, e comprou para Deus povos de várias tribos, raças, línguas e nações, e nos fez, ó Pai, eleitos em Ti. Nós te adoramos nessa noite, nós te agradecemos nessa noite, porque o Teu Espírito está em nosso meio nessa noite, aleluia. Cura, liberta, transforma, faz os Teus milagres nessa noite. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nosso supremo sacerdote, que derramou seu sangue de uma vez por todas, de uma vez por todas. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós temos livre acesso à Tua presença nessa noite, e nós acessamos o lugar santíssimo nessa noite, e estamos aqui dizendo: Pai, purifica-nos com Teu sangue. Nós lavamos as nossas vestes no Teu sangue.